Boa tarde a todos e a todas. Hoje são 13 de novembro de 2021. Estamos dando início a mais uma reunião da nossa instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, e nessa tarde, onde eu mesmo irei fazer a exposição doutrinária sobre o tema do capítulo 2, parte primeira do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. O tema de hoje será Espírito e Matéria. E será o segmento, a continuação de um tema que eu abordei aqui no segundo sábado de setembro, sobre o conhecimento do princípio das coisas. Mas antes da exposição e antes mesmo da leitura da página espírita, que será feita pela Kátia, e depois da prece inicial, que será feita pela Rita, nós precisamos conversar sobre a desencarnação da nossa amiga Rosângela Freitas, que durante alguns anos compartilhou conosco sua presença e carinho junto a nós, na nossa casa, em muitas tardes, que estivemos juntos. Ela chegou lá na caravana, na instituição espírita Caravana Fraterna Nosso Lar, junto do Renato, seu filho, Mas além de mãe do Renato, a Rosângela nos conquistou por seu carinho, por sua preocupação com a saúde de todos, pelos quitutes que levava ou que enviava através do Renato. Suas empadas de queijo eram uma delícia, não é mesmo? Outra coisa que sempre me chamou a atenção nela era o gosto pelas flores. Sempre que alguém postava uma foto de uma flor no grupo de Zap, ela se manifestava. Isso demonstrava para mim muito de sua personalidade, marcada pela sensibilidade e pela empatia. Lembro-me muito dela, da preocupação dela, sempre que apareciam pessoas com alguma doença, Sempre que alguém do grupo adoecia, No início, eu logo notei quando o seu Anísio passou pelos momentos, de doença por fim desencarnou, Depois o Denizar também, num processo longo que por fim ele desencarnou também, retornou ao mundo espiritual. Então, nesses dois momentos já ficou marcado para mim essa preocupação, essa empatia, essa sensibilidade da Rosângela. Então, uma pessoa muito querida, um ser humano muito especial, A gente ficou sabendo da desencarnação dela na quarta-feira, mas ela já tinha desencarnado na terça-feira. Postei, me comuniquei com algumas pessoas, postei no Facebook. Por exemplo, a Cláudia Mara Barbosa, ela publicou no Facebook dizendo: siga em paz, que a irmã tenha um tranquilo despertar no mundo maior. A Ana Zélia, do nosso grupo, também diz: siga em paz, Rosângela Morena, que era o nome que ela era conhecida no Facebook, por exemplo, o nome dela era Rosângela Morena. A Fátima Loureiro também: Deus console a todos. A Valdeia Bittencourt dedicou a meus sentimentos, foram as palavras da Valdeia. A Cida Fernandes disse: muitos confetes na sua volta para casa. E depois disso, disse: e que Deus conforte os que ficaram. No grupo que eu postei ontem, eu escrevi, que a Rosângela receba nosso abraço e carinho, com muita gratidão pela bênção que foi conhecê-la e compartilhar com ela alguns momentos em nossa casa espírita. A Kátia, filha da tia Teresa, minha prima, disse que ela receba o abraço de todos em vibrações de paz, harmonia e amizade. A Fátima também se manifestou no grupo, dizendo: Deus a ilumine na nova estrada e console os familiares e amigos. A Rita
escreveu que ela tenha um sereno e acolhedor despertar no plano espiritual, que receba nosso amor e carinho, que receba nossa gratidão por tê-la em nosso convívio, até breve, se assim for permitido. A Aparecida, a Cida, Aparecida do céu, né? Diz que a nossa irmã receba as nossas vibrações de amor e luz e que seus entes queridos sejam visitados pelo anjo da consolação. A Teresa Castro de Macaé, minha esposa, escreveu que Deus ampare Renato e sua família e que a Rosângela receba nossa gratidão. A Ana Zélia novamente, né, agora no grupo de Zap, escreveu e sempre destacou, né, que ela sempre levava lanches gostosos para gente, né, que eu mencionei há pouco, né. Era uma lembrança muito forte dela, né, uma característica muito forte dela de fazer as coisas, de gostar que as outras pessoas ficassem felizes com os quitutes que ela preparava também, né. A Cláudia, nossa amiga, disse até breve, Rosângela. A tia Teresa também escreveu, né? Fique na paz, Rosângela e Renato, e que os familiares possam ter o consolo de Deus. Receba nossa gratidão, encerrou a tia Teresa. E a Marcela também, que Deus ampare a ela e toda a sua família. Então, com essas palavras, né? Essas palavras todas resumem os nossos sentimentos pela Rosângela e os nossos desejos também que ela siga em paz a sua caminhada de luz. E também os nossos desejos e os nossos sentimentos em relação ao Renato e toda a família, que todos possam ficar bem, apesar da saudade, né, que sempre bate, né, a gente sabe disso. Mas vamos, depois desse momento de afeto e de gratidão à Rosângela, vamos ter a leitura, então, agora de uma página espírita pela Kátia e a prece final que será proferida pela Rita, ou melhor, desculpe, a prece inicial que será proferida pela Rita. Depois eu volto para a exposição doutrinária sobre o tema Espírito e Matéria. Bom dia. Essa página de Emmanuel vai para nossa companheira Rosângela e para o Renato. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa, plena de vigor, solicita o apoio do sol e da solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia, que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á
com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Em memória e homenagem à nossa companheira e ao seu filho, que sempre distribuíram simpatia, carinho, bondade, amizade e a sua presença amiga durante muitas tardes na caravana e no auxílio à casa. Ela e ele continuarão, cada um a seu plano, distribuindo esse carinho àqueles que os envolvem. Um abraço ao Renato e muitas vibrações de paz a Rosângela. Pai de infinita bondade e amor, aqui estamos, Senhor, reunidos em Seu nome, para mais uma tarde de estudos e união fraterna. Pedimos a Ti e aos ceareiros do bem que nos auxilie nos dando entendimento e sabedoria para os estudos de hoje. Auxilie, Senhor, cada um de nós no caminho reto, no caminho da bondade, do amor e da fraternidade. Que a presença de Jesus se faça não somente nos nossos corações, mas de todos aqueles à nossa volta, no nosso lar, no ambiente em que estamos inseridos. Que a paz e o amor nos acompanhem hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, graças aos nossos mentores e amigos espirituais que acompanham e orientam o nosso trabalho na nossa casa espírita, né? Vamos dar início à nossa exposição doutrinária agora, mas também precisamos agradecer. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Rita. Agora é o momento de conversarmos sobre o tema de hoje, que pode nos ajudar também a compreender a transitoriedade da vida material, entendendo que nós somos espíritos imortais, mas somos espíritos que utilizamos corpos materiais em vidas sucessivas para a construção de laços de amor e também para a edificação do reino de Deus na terra e dentro de nós mesmos. Um pouco refletindo sobre o encontro passado, né, sobre o conhecimento do princípio das coisas, a gente falou muito sobre a questão da ciência, né? Mas aqui eu gostaria de recuperar a seguinte ideia, né? A ideia de que a ciência tem feito avanços na compreensão da realidade espiritual. Mas é o espiritismo, com seus aspectos científico, filosófico e religioso, que tem nos ajudado a compreender cada vez melhor quem somos, de onde viemos e para onde retornaremos ao fim da nossa existência aqui na Terra. Voltemos então, né, ao Livro dos Espíritos para saber o que ele trata sobre esses dois princípios, espírito e matéria. Na pergunta 21, a pergunta diz assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? A resposta dos espíritos foi a seguinte: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis por mais distante que a gente visualize ou figure o início de sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Certamente que não, né? Então Deus sempre criou, né? E o universo
e os universos estão aí para nos mostrar toda essa criação de Deus. Nos mostra através dos telescópios ou das sondas que nós enviamos para o espaço, que vai investigar Marte ou a Lua ou outros partes do nosso sistema solar ou até mesmo fora do sistema solar. Então a gente consegue, através de instrumentos materiais que a ciência e a tecnologia constituem, a gente consegue vislumbrar, né, toda essa criação que não é de hoje, né? Deus, então, sempre criou. Só que a gente tem coisas que a gente não consegue enxergar com esses instrumentos, com esses olhos materiais, físicos, orgânicos, que é, por exemplo, a realidade espiritual, que é muito mais ampla e que preexiste a própria existência desse mundo ou desses mundos materiais, né? Mas na pergunta 22, vai procurar investigar um pouco mais sobre o que é matéria, né? Então a pergunta 22 diz assim: define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Então eu tenho aqui um pote material, então ele tem uma extensão, eu consigo enxergá-lo, então ele impressiona os meus sentidos, o tato, né, a visão, o olfato. Ele é impenetrável, aparentemente, né? Pelo menos no nosso sentido mais... eu não consigo atravessar com o meu dedo as paredes desse pote, né? Então isso é matéria, né? Isso é matéria por definição. Mas seriam exatas essas definições? Os espíritos responderam: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos, ou aos sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não o seria. Né? Por exemplo, uma coisa assim mais difícil de a gente compreender como matéria. O ar, né? O ar que eu estou respirando aqui, que vocês também estão respirando aí, é matéria também, né? Tanto que se a gente pesar uma bexiga, uma bola dessas de aniversário, que a gente enche colorida, né? Para ficar colorido e animado a festa de aniversário. Se a gente coloca numa balança a bola vazia, é um peso que ela vai ter. Agora, se a gente enche aquela bola, aquela bexiga, e coloca ela novamente na balança, ela vai ter um outro peso. Ou seja, o ar, que é mais um fluido, né? Ele é também matéria, ele tem peso. Então ele é matéria. Por mais que ele também não, ele seja aparentemente algo que é penetrável, né? Que muitas das vezes a gente nem percebe que ele está ali, né? Mas a gente percebe o ar quando a gente sente a brisa, né? Que é o ar se deslocando. Então, o ar também é matéria. Imagine outras matérias que a gente não consegue perceber, mas que certamente são matérias. É isso que os espíritos quiseram dizer, que essa definição de matéria tão densa, condensada, é uma definição limitada. Mas será então que o espírito seria matéria também? No caso, será que matéria e espírito são a mesma coisa ou têm a mesma origem? São questões que a gente coloca, né? Mas nós vamos desenvolver isso no nosso estudo. Essa pergunta 22, ela tem um subitem que é o subitem A, que diz assim: que definição podeis dar de matéria ou da matéria? Agora,
a definição que os espíritos vão dar vai ser uma definição não aquela que a gente apresentou antes, né? Que a gente poderia encontrar coisa parecida num livro de ciências, que a gente estuda lá no ensino fundamental ou no ensino médio, né? Os espíritos vão dar uma outra definição de matéria, justamente uma definição que nos interessa quando nós estamos com olhos também para a realidade espiritual. Os espíritos dizem, vou repetir a pergunta, que definição podeis dar da matéria? Os espíritos respondem a Allan Kardec. A matéria é o laço que prende o espírito, é um instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, um comentário de Kardec diz assim, desse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Então, essa definição de matéria é uma definição que interessa a nós enquanto espíritos. Enquanto espíritos reencarnados, né? Por isso eles trouxeram com esse olhar, né? Quis Deus, eu diria, então complementaria, né? Quis Deus que nós, espíritos, interagíssemos com a matéria, contribuindo para, ao mesmo tempo, para a nossa evolução individual e para a evolução dos mundos materiais. Quando nós reencarnamos, recebemos um corpo que é um organismo biológico dotado de vida orgânica. A reencarnação é necessária nesse processo evolutivo que é individual, mas também é coletivo, nessas muitas moradas que existem na casa do Pai. Nós sabemos que há muitos mundos habitados como o nosso, e nós, espíritos, podemos nos deslocar de um mundo para o outro, dependendo da nossa evolução e das nossas necessidades de aprendizagem e de evolução. No caso, nós não sabemos em que outros mundos, em que outros planetas nós já vivemos, mas certamente que nós ainda teremos a oportunidade, de acordo com a nossa necessidade, também de acordo com a nossa evolução, nós teremos a possibilidade de viver em outros mundos, nos conectando a outros corpos que são diferentes daqueles que nós conhecemos aqui na Terra. Mas o espírito, ele sempre pode ou sempre encontra uma forma de reencarnar nesses outros mundos também, né? Assim como nós reencarnamos aqui. É claro que para nós reencarnarmos aqui foi necessário todo um processo evolutivo, né, dos corpos, dos seres biológicos, né, até chegar a esse animal que é o homem, né, que é o ser humano, sexo masculino ou feminino, né? E são essas as questões, né? Mas então, o que é o espírito? Também continuando com o Livro dos Espíritos. Pergunta 23 é justamente: o que é o espírito? A resposta dos espíritos: o princípio inteligente do universo. E aí eu complementaria, né, com base nos estudos que nós fazemos, que temos feito, né? Espírito é o que somos. Nós somos espírito. Nós somos dotados de inteligência, de razão, de consciência, por isso também dotados de livre-arbítrio. Então, o espírito, ele é um ser de liberdade, mas também um ser de responsabilidade. A gente sabe que toda ação tem suas consequências, né? Então, nós, enquanto seres que temos livre-arbítrio, tomamos decisões, fazemos escolhas, nós também arcamos colhemos os frutos
ou arcamos com as consequências dos nossos atos também, quando são atos negativos, né? Mas somos espíritos, ou seja, somos a individualização desse princípio inteligente do universo. Está sempre presente, né? A pergunta 23 tem um subitem A que diz assim: qual a natureza íntima do espírito? A resposta dos espíritos Allan Kardec foi: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Eu complementaria, né? O espírito não é algo palpável, ele é incorpóreo. Alguns dizem assim: não podemos dizer que o espírito é imaterial, mas isso aí vai ficar para um outro estudo. Ele seria melhor definido como um ser incorpóreo. Não tem corpo, mas tem a capacidade de se ligar à matéria temporariamente, seja nesse mundo, seja em outros mundos, né? Nas outras moradas da casa do Pai, né? Isso acontece quando reencarnamos. Somos recebidos por uma família, recebemos cuidados, carinho ou afeto. A ligação com a matéria não é algo assim simplesmente para a gente pensar como algo intelectual, né? O espírito é uma coisa, a matéria é outra, elas se conectam, né? Mas essa conexão ela faz sentido para nós, né? A ligação com a matéria é um momento de alegria, de felicidade, pelas oportunidades de encontro e de reencontro que nos proporciona, pelas oportunidades também de realizarmos os resgates necessários, porque nós cometemos erros, cometemos crimes, voltamos para resgatar também esses erros e crimes, para reconstruir ou regenerar a nossa caminhada, né? Para aprendermos também coisas novas, para enriquecer nosso ser de conhecimentos e também de virtudes. Esse é o sentido da ligação entre espírito e matéria. Tá bom? Pelo menos é aquilo que eu gostaria de trazer nesse momento de reflexão que a gente está passando. Por exemplo, quando a gente pensa nos nossos entes queridos que têm chegado o momento de partir, né? Então, não viria aqui fazer um estudo sobre espírito e matéria sem refletir sobre esses deslocamentos, né? Essas vindas do mundo espiritual para o mundo material, né? Que nós recebemos os nossos bebês, nossas crianças com muita alegria, com muito carinho. Mas, por outro lado, a gente sofre um pouco quando eles se separam da matéria, né? Mas essa separação ela é inevitável, vai chegar um momento e chega a hora de cada um de nós. Assim como chegou a hora de vir, vai chegar também a hora de ir. E nós temos que ter o desapego, né? O amor continua, mas a gente tem que se desapegar dos nossos entes queridos, deixá-los seguir em frente. Assim como também nós criamos nossos filhos e depois deixamos eles saírem da nossa casa e construírem a vida deles. Então é um momento também de separação, né? Claro, ainda na Terra, né? Ainda podendo um visitar o outro, mas chega um momento também de voltar para o mundo espiritual. Todos os que vêm, vão no momento, né? É essa reflexão que eu queria fazer junto com essa reflexão sobre matéria e espírito, né? E a pergunta 25 vai dizer, continuando, né? A pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Então as cores, elas surgem como propriedades da luz. Então a gente entendeu por que cada coisa tem a sua cor quando a ciência conseguiu investigar
a luz, né? O som, né? A gente entende o som, né? A ciência também desvendou o que é o som, que o som ele é a vibração do ar, né? Então, a gente... o espírito ele seria uma propriedade da matéria, assim como as cores são da luz, ou o som é uma propriedade do ar? A resposta dos espíritos é o seguinte: não, são distintos uma do outro. O espírito não nasce como consequência do corpo material, né? Mas ele antecede, ele ajuda na construção daquele corpo, conforme nós estudamos e poderemos estudar mais adiante, em outros estudos mais específicos, tá? A pergunta 25 tem um desdobramento, que é esse. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Parece um pouco claro, né? Que a união ela se torna necessária para que o espírito se manifeste nesse mundo material, para que a gente possa vê-lo, tocar nele enquanto corpo, né? Sentir seu cheiro, né? E tudo mais, né? Essa união, então, espírito e matéria é necessária para a manifestação do espírito? A resposta dos espíritos vai tirar um pouquinho disso que eu falei. Ela vai dizer assim: é necessária a vós outros, porque não tendes a organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Hoje mesmo vou contar uma história. Fui almoçar com meu pai, com a minha sobrinha, aqui pertinho. Aí na volta meu pai falou assim: não, quero ir com a Rafaela na quinta-feira, lá no Centro Espírita Ibirajara, porque tem uma atividade lá que a Rafaela está participando. E aí ele disse assim: eu quero ir lá porque disseram que viram a Nete lá. A Nete é minha mãe, esposa dele, que desencarnou em fevereiro, para quem não sabe dessa história, né? A maior parte das pessoas aqui sabem. Então ele disse: não, eu quero ir lá na quinta-feira porque viram a Nete lá, então eu quero vê-la também. Aí eu perguntei para ele: mas o senhor vê espíritos? Né? Aí ele disse: não, nunca vi, mas eu sinto a presença deles. Então tá. Ele respondeu bem, né? Ele não vai lá vê-la. Ele vai perceber a presença dela, porque ele não é médium vidente, né? Minha mãe até tinha mais essa mediunidade de vidência, mas meu pai não, mas atuando sempre na psicofonia, psicografia, como médium, né? Mas, então ele vai querer ir lá para perceber, sentir a presença da minha mãe, da esposa dele que desencarnou. Eu diria, né? Aqui na nossa casa, ou na casa dele, eu estou na casa dele hoje, também nós podemos sentir a presença dela, né? Não precisamos ir lá no Centro Espírita Ibirajara, mas é bom ir na casa espírita, né? Ele vai lá e vai reencontrar pessoas, vai poder ter outras coisas, além de sentir a presença da minha mãe, que está sempre lá também no trabalho, da assistência aos necessitados, ou de qualquer trabalho no bem lá que eles desenvolvem. Mas vamos lá, retornando às nossas reflexões, né? Mas se a matéria e o espírito são tão distintos, né? Uma coisa é a matéria, outra coisa é o espírito. Como é que um consegue se conectar ao outro? Será que não há uma dificuldade nessa conexão? Será que não é necessário, já vou dar uma cola, né? Será que não é necessário alguma coisa intermediária entre o espírito e a matéria para facilitar essa conexão? Então vamos lá. Na pergunta 27 diz assim, ou melhor, pergunta: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, os espíritos responderam.
Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, olha, a gente tem que pensar que não é só espírito e matéria, né? Acima de tudo, temos Deus comandando, né, com suas leis e com seus mensageiros, com Jesus, governador espiritual do nosso planeta, com toda a espiritualidade superior, né? Então, há um comando, né, das coisas. Os espíritos reencarnam, desencarnam. Não somos só nós que estamos nesse movimento, nós temos também todo um apoio de Deus e de espíritos superiores que não nos deixam desamparados. Pois bem, então não podemos e não devemos ficar inseguros, nem com a partida dos nossos entes queridos, nem com a nossa continuidade aqui na Terra. Às vezes podemos pensar assim, o que será de nós sem eles? Né? Não, Deus está conosco. Outros laços nós temos aqui constituídos, nós temos outros familiares, outros amigos, temos nossas responsabilidades, nossos compromissos. A vida vai seguir e nós vamos continuar sendo amparados, sustentados mesmo nessa empreitada que é a existência terrena. Assim como nossos entes queridos vão para um mundo também que é comandado por Deus. Tá bom? Tenhamos essa consciência. Mas além dessa consciência, né, repetindo aqui, sim, acima de tudo, o Criador, o Pai de todas as coisas, Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas continua, os Espíritos continuam dizendo, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo, né, o fluido universal, como um elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, para que o espírito possa exercer sua ação sobre a matéria, existe esse intermediário que é o fluido universal. Quando a gente estudar a encarnação, né, a reencarnação dos espíritos, a gente vai ver que tem o perispírito, que seria o corpo, um corpo semimaterial, né, um corpo que faz a ligação, é o laço de união entre o espírito, ou a alma, e o corpo físico. Mas não vamos falar agora de perispírito, nós estamos falando de fluido universal, esse fluido intermediário, do qual é constituído o perispírito. Tá bom? Tem um comentário aqui que eu gostaria de Kardec a essa pergunta, que ele desenvolve bem umas ideias que eu gostaria de trazer para vocês. Então, vou ler aqui. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambos, ignoramos. Elas se mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais.
a essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Nesse comentário, Kardec coloca uma complexidade, né? A gente trabalhou a ideia de espírito e de matéria como coisas distintas, e no final a gente precisou desse fluido universal para estabelecer a conexão entre o espírito e a matéria. Mas ele está dizendo aqui que há possíveis conexões entre matéria e espírito. Alguns vão dizer, né, não aqui nesse ponto no Livro dos Espíritos, alguns vão dizer que o espírito é a matéria quintessenciada, né? O perispírito já é a matéria num estado mais quintessenciado, mas o espírito seria também, estaria nesse processo, né? No polo mais radical, distante da matéria bruta, mas que seria algo fruto de um processo evolutivo que partiria da matéria. Mas esse é um ponto, né? Isso é uma opinião, né? E que alguns autores vão desenvolver, tá? Mas não aqui, não está no Livro dos Espíritos. Mas Kardec abre uma brecha para esse tipo de cogitação, né? Porque ele diz justamente, logo no início, se promanam ou não de uma só fonte, né, a matéria e o espírito, se há pontos de contato entre ambos, ignoramos. Antes ele tinha dito, a origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Então ele não fecha a questão em relação a serem coisas que tenham algum princípio comum, matéria e espírito, tá bom? Mas vamos lá. Para encerrar o nosso estudo de hoje, né, procurando, em termos das questões e das respostas do Livro dos Espíritos já foram colocadas aqui. Mas na reflexão final, eu queria dizer que Deus, né, a gente já falou sobre isso, a importância de Deus, principalmente nesses momentos, quando a gente vai compreender as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Tudo está sob o comando de Deus. Deus é a fonte de toda a vida. A morte não existe. Aquilo que ainda chamamos de morte é apenas uma transformação da matéria. E também a gente pode compreender como a morte como libertação do espírito. Muitas das vezes as dores são tão intensas, os desafios são tão intensos, que é necessário para o nosso próprio alívio essa libertação da matéria. É claro que a matéria é importante, a gente deve cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, porque se Deus nos concedeu o dom dessa vida material, orgânica, nós temos que cuidar bem desse instrumento que é o nosso corpo. Mas chega um momento que a gente, por mais que a gente queira cuidar, ou por mais que a gente queira ficar ou preservar a nossa vida biológica e física, nós não conseguimos. Eu me deparei com minha mãe, né, nos meus braços. Eu queria tanto que ela não tivesse partido. Mas não estava no meu poder, né? E sim no poder de Deus, né? Então a gente tem que confiar em Deus. Chegou o momento dela, assim como nesse momento agora, chegou da Rosângela, há pouco tempo atrás do tio Edson, né? O Márcio, né? A minha mãe, antes, mais distante, né? O Denizar, né? O seu Anísio. Então e outras pessoas que a gente conhece. Chegou o momento deles, né? Agora lembrei de alguns tios, né? O tio Pinheiro, o tio Gerson, o tio Adilson, que também no intervalo de um ano, né, se foram. Mas ficamos nós, né? Ficamos primos, ficamos outros tios, ficamos nós na casa espírita, e nós vamos dar continuidade às nossas vidas, porque assim Deus espera também de nós, né? A vida continua sempre e os afetos também,
continuaremos amando sempre os nossos familiares, os nossos amigos que retornaram à vida maior, que é a vida plena do Espírito liberto da carne. Eles continuarão também a nos amar. Sentiremos falta da presença física deles, da convivência em que podemos vê-los, abraçá-los, dar e receber carinho, nos comunicar também com eles. Principalmente, nós vamos sentir falta deles, dessa presença física, principalmente porque os nossos sentidos físicos, o tato, a audição, paladar, olfato e visão, enquanto encarnados, é ainda bastante limitado. Mas eles estão lá, ou eles estão presentes, e nós também presentes na vida deles, né? Nós continuaremos convivendo com eles e eles conosco através dos sentimentos, dos pensamentos e também das ações que realizamos nesse mundo em nome deles ou por amor a eles. Quando pensamos neles, recordamos experiências positivas e aprendizados que tivemos juntos, e mesmo quando sentimos saudade, nos ligamos fluidicamente a eles novamente. Por isso, inclusive, devemos evitar os sentimentos negativos, os sentimentos possessivos. Eles não são nossos, né? Eles são filhos de Deus, assim como nós, são nossos irmãos, né? Retornaram ao mundo e à vida espiritual, né? Nós não devemos, então, evitar esses sentimentos negativos, esses sentimentos possessivos que possam dificultar a caminhada deles e que também dificultam a nossa caminhada. Eles, assim como nós, temos que dar seguimento às nossas vidas com um olhar sempre para frente e para o alto, com muita fé, com muita esperança, muita confiança em Deus. Quando nós cuidamos, além disso, né, quando nós cuidamos da continuidade das suas obras no lar, junto aos nossos familiares, amigos e afetos em comum, quando cuidamos bem de nós mesmos, do nosso corpo, da nossa saúde física, mas também da nossa saúde moral, espiritual, quando nós seguimos no caminho do bem, né? Tudo isso que eles tanto desejaram por nós, para nós, quando a gente estiver cuidando dessas obras e desses cuidados, nós estaremos nos aproximando deles também de uma forma positiva e serena. É isso, meus irmãos, meus amigos. A mensagem de hoje, né, a reflexão de hoje foi sobre espírito e matéria. Nós, espíritos, nos ligamos à matéria e estamos aqui nessa vida material, nessa vida no mundo terra, mas nós temos um pé no mundo espiritual e agora e cada vez mais temos muitos amigos e muitos amores também lá no mundo espiritual que nos receberão também quando nós chegarmos lá. Assim como fomos recebidos por muitos aqui, quando chegamos aqui na Terra, e estes estão partindo para o mundo espiritual, quando a gente voltar para o mundo espiritual, nós seremos recebidos, assim como eles foram recebidos, estão sendo recebidos agora por aqueles que antecederam eles. Esse é o ciclo da vida. E vamos então, confiando em Deus, vamos agradecer esses momentos aqui, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, dizendo: querido Mestre, muito obrigado por tudo. Te entregamos, Mestre Jesus, a nossa amiga Rosângela, assim como antes entregamos o nosso amigo Márcio, Denizar, nosso amigo Anísio. Entregamos também a nossa querida mãe Anete
e outros queridos. Então, agora chegou o momento da nossa amiga Rosângela. Te pedimos, Jesus, que ampare também o Renato, que está aqui conosco na terra ainda e vai ficar conosco bastante tempo, se Deus quiser. Te pedimos um amparo também para todos os familiares da Rosângela e do Renato, Senhor Jesus. Te pedimos que possamos estar unidos em todos os momentos de desafios, mas também nos momentos de alegria e nas vitórias dessa vida, Senhor. Protege e ampara o nosso trabalho, o trabalho da nossa casa espírita, e que possamos no próximo sábado retornar para um novo encontro, dando continuidade ao nosso relacionamento pessoal, mas acima de tudo a esse aprendizado tão necessário que a doutrina espírita, que o teu evangelho nos oferece, mestre querido. Muito obrigado que em teu nome, mestre, em nome dos nossos amigos espirituais e acima de tudo em nome de Deus, possamos dar por encerrada a reunião desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha gente, está encerrada a nossa reunião. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tenha uma ótima semana, tá?